Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Hoje é manhã de Santa Ceia, manhã de comunhão. Glória a Deus. Isso, se coloque de pé. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Versículo 2. Diz assim: E ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Agora versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua presença é manifesta aqui nesse lugar. Deus, agora o clamor do meu coração é que o teu Santo Espírito libere uma unção especial sobre nós, dominando nossa mente, Senhor, abrindo o nosso entendimento para te ouvirmos, Senhor. Deus, nós queremos clamar pela lavatura do sangue de Jesus. Queremos te pedir, Pai, que toda a acusação contra nós caia por terra e que em nada, ó Deus, e que em nós nada impeça o agir do teu Santo Espírito. Senhor, em nome de Jesus, que a palavra dessa manhã gere ânimo, gere força, nos leve para um lugar de vitória, Senhor. Que a palavra dessa manhã quebre cadeias, que a poderosa unção do Espírito Santo através da tua palavra nos leve a viver um tempo de milagres extraordinários, Senhor. Deus, eu profetizo sobre a tua igreja uma experiência nova nessa manhã com o Santo Espírito, uma experiência nova nessa manhã, ó Deus, que vai nos levar, Senhor, a um novo lugar, Senhor. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas nos renova nessa manhã, Senhor, para a glória e para a honra do teu nome, Pai, que possamos nos quebrantar na tua presença, que possamos nos assentar à mesa e receber tudo aquilo que tu tens para nós, Senhor. Ó Deus, que o diabo não tenha poder, Senhor, de nos entristecer e de impedir tua bênção, mas que sejamos alvos do teu favor. Nessa manhã, para a glória e honra do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Você pode se assentar dando glória ao Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus aí, irmão. Glória a Deus. Sabe, queridos, quando nós analisamos a trajetória de João Batista, nós vemos um início extraordinário. Um homem pregando no meio do deserto, atraindo pessoas de todas as partes. Um homem pregando num lugar onde não existia nenhum atrativo, mas as pessoas eram atraídas pelo poder da palavra de Deus. Porque quando tem palavra de Deus, quando tem unção, não precisa de show, não precisa, né, de convites, de atrativos humanos, porque a palavra do Senhor atrai as pessoas, porque a palavra nos aproxima de Deus. E João, ele ministrava a palavra do Senhor. Quando você analisa a trajetória, o início da vida de João, você vê o quanto ele era especial, porque João era filho de sacerdote. E como filho de sacerdote, ele tinha direito a estudar na escola de sacerdotes, ele tinha acesso ao templo. Mas a Bíblia nos deixa claro que ele prefere estudar na escola do deserto. Ele prefere viver num lugar sem estrutura nenhuma, porque era o chamado de Deus para a sua vida. A roupa de João, né, nos mostra o quanto ele não queria se envolver com as coisas daquele mundo, porque João se vestia de pele de camelo.
Ele se vestia com roupas de pele de animais. A alimentação de João não comia nenhum banquete maravilhoso da época. Vocês conhecem bem o texto bíblico. João comia gafanhoto. Então, quando você vê a história de João, aquilo que ele tinha direito, o que ele abre mão e o que ele de fato desenvolve ministerialmente falando, de fato é admirável. Meu Deus, que homem é esse? Um homem tão tremendo que Isaías já profetizava acerca dele, que já falava que ele seria o que prepararia o caminho para o Messias. João, ele vem para quebrar um silêncio de Deus de 400 anos. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento há um hiato, há um tempo em que Deus faz silêncio e não fala com o povo hebreu. E João é esse profeta levantado pelo Senhor para quebrar esse silêncio. Um homem que pregava sobre arrependimento, um homem que levava as pessoas a essa conscientização. Ele não era um pregador de oba-oba, ele não era um pregador de ofertas, de facilidades, não. Ele era um pregador de compromisso. Precisamos ter compromisso com Deus, nos arrepender. E quem não faz assim, não passa de raça de víboras. Quem não faz assim, não vai ter acesso ao reino de Deus. Como se isso tudo não bastasse, né? Para mim, o ápice na vida ministerial de João é o momento que, de fato, o Messias chega. O Cordeiro de Deus chega. O momento em que Jesus vai até o lugar, até o deserto, aonde João pregava. Se apresenta para ele e diz: eu vim aqui para você me batizar, eu vim aqui para me submeter ao batismo. E vocês conhecem bem o texto bíblico. João diz: eu não sou digno de desatar as correias da tua sandália. Mas Jesus insiste para que a palavra de Deus se cumprisse. E João tem então o privilégio de batizar a Jesus. Ele tem o privilégio de iniciar essa ordenança linda para a igreja, que é o batismo. Quando a gente estuda, duas ordenanças foram deixadas para a igreja, inegociáveis: ceia e batismo. A igreja precisa levar o povo a cear, a igreja precisa submeter as pessoas ao batismo, faz parte de uma ordenança de Cristo para nós. E João, ele tem o privilégio de inaugurar isso, ele tem o privilégio de batizar o Senhor Jesus. Então, sem dúvida nenhuma, era um homem espetacular. Mas quando a gente lê o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, João faz uma pergunta que, no mínimo, nos leva a um pensamento, ou a pensamentos. Ele faz uma pergunta que merece uma análise nossa. Ele está preso, e aí ele chama 2 de seus discípulos, e ele diz assim: procurem a Jesus, e perguntem a ele se ele é o Messias, ou se devemos esperar por um outro. Sabe, queridos, eu me lembro de uma vez que eu ministrei aqui, me lembro de uma palavra que eu também ouvi, que faz esse questionamento acerca dessa pergunta de João Batista. Por que João Batista perguntou? Alguém que anuncia Jesus como um Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus, alguém que anuncia Jesus, que prepara o caminho para o Messias, depois de um tempo, manda discípulos seus perguntarem para Jesus se ele era o Messias ou se eles deveriam esperar por um outro. Como ele mudou assim de pensamento? Por que uma convicção tão grande, de repente, se transforma numa dúvida? E aí, só botando a cabeça para pensar, só fazendo aqui uma análise geral, será que não foi o choque de gerações? Será que não foi o choque de posicionamento, de postura, de costume? Como assim, pastor? João Batista vestia pele de camelo, Jesus não. João Batista comia gafanhoto, Jesus não. João Batista chamava todo mundo de raça de víbora. Jesus não compactuava com o pecado, mas era acessível ao pecador, a ponto de comer na casa
de cobradores de impostos? Será que para João, de repente não foi difícil entender essa diferença? Eu falei sobre choque de gerações, porque, irmãos, ao longo do tempo, a gente vê essa história se repetindo. Filhos que não compactuam com o jeito do pai, aquele choque de geração, e se acham os sabichões, e acham que sabem tudo. Presta atenção, se tem uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, nesse tempo novo na minha vida, debaixo dessa responsabilidade de estar à frente da igreja, é que de fato Deus, Ele trabalha com a sua multiforme graça, e algumas coisas que Ele deu para o meu pai, não necessariamente Ele vai me dar. Assim como algumas outras coisas que Ele me deu, Ele jamais deu ao meu pai. Deus tem me feito entender. Só que entender a multiforme graça de Deus, essa maneira específica de Deus trabalhar, não pode gerar na minha vida uma autossuficiência, uma arrogância, me levando a pensar que eu não preciso aprender nada. Uma arrogância que me leva a pensar que o que o meu pai faz não tem nada a ver, está tudo errado. Pelo contrário, eu tenho trabalhado a cada dia o meu ouvido, a minha sensibilidade, para perceber algumas coisas da vida de homens de Deus, referência para a minha vida. É óbvio, né, que o principal deles é o meu pai, o meu pastor, aquele que me batizou, aquele que me casou, aquele que me consagrou a pastor, mas eu tenho outras referências, e eu tenho trabalhado a minha sensibilidade para perceber e assimilar algumas coisas que se encaixam num chamado que Deus tem para a minha vida. Sabe por quê? Não faz o menor sentido eu ficar dando volta se eu posso pegar atalhos, se eu posso cortar caminhos. Quantos estão entendendo o que eu estou ministrando? Digam amém. Então eu tenho aprendido, mas eu percebo claramente, eu conheço pessoas, e eu vejo que é uma grande tentação, alguém que assume querer fazer do seu jeito, e chegar num nível de arrogância, de desprezar tudo aquilo que foi feito antes, tudo aquilo que foi plantado antes. Irmãos, eu não estou afirmando que esse foi o sentimento de João Batista, mas a gente precisa ler a palavra do Senhor, e a gente precisa, no mínimo, gerar questionamentos. A gente precisa buscar revelações. A gente precisa, mesmo sem ter respostas absolutas, buscar algumas aplicações práticas. Se João fez ou se João não fez, nem importa muito. O que importa é que eu não posso fazer. Se isso é que levou João a essa dúvida, eu não posso afirmar. Mas o fato é algo que eu preciso vigiar, é algo que você precisa vigiar. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas diferentes para situações, para objetivos diferentes. E a gente precisa aceitar, e a gente vai convivendo. Talvez o meu principal laboratório tenha sido esses 20 anos de obra missionária cantando pelo mundo afora. E depois de um tempo tendo a oportunidade de pregar pelo mundo afora. Eu conheço igreja de tudo quanto é tipo. E é normal, num primeiro momento, você julgar. Entrar numa igreja e falar, essa aqui é muito calma. Essa aqui ninguém dá glória a Deus, ninguém dá aleluia. Isso não é bom, não. Aí você vai numa outra que nego roda, pula e acontece. Essa aqui é muito agitada. Não, que não sei o que. Irmãos, eu estou acostumado com a minha igreja. Aliás, ela é minha igreja porque eu me identifiquei com ela. Eu me sinto bem aqui, então é normal que a liturgia daqui me agrade. É normal que o louvor daqui me agrade, que a palavra daqui me agrade. Só que existem pessoas diferentes em outros lugares, que porque são diferentes, precisam ser ministradas também de maneiras diferentes. Perguntar mais uma vez, está entendendo? Quantos estão entendendo? Digam amém. E aí, irmãos, cabe a nós julgarmos menos. Paulo diz, vocês precisam analisar tudo. Agora, retenham aquilo que é bom. Uma das camisetas que o pastor Anderson mandou fazer aqui, tem uma frase do pastor que diz, eu escuto todo mundo, mas eu só ouço Deus. Escutar todo mundo não tem problema nenhum.
Agora, eu e você precisamos estar sensíveis para entendermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Se Deus diz assim, ó, no meio dessa fala, isso aqui pinça e pega, a gente tem que pegar. Eu escuto todo mundo, se ninguém falar por Deus, eu vou ficar só escutando, porque eu só ouço Deus. Agora, se no meio dessas muitas falas, alguém falar por Deus, eu vou ouvir na hora. Você entende isso? Talvez João Batista não tenha lidado bem com essa situação, e talvez por conta disso, ele tenha julgado a Jesus. Talvez por conta disso, ele tenha olhado e tenha dito assim, eu pensei que Jesus ia vir aqui fazendo e acontecendo, ele chegou assim, tão calmo, ele chegou assim, tão tranquilo, ele chegou assim, manso e humilde de coração. Ah, não. Será que ele é o Messias? Ou vai vir um outro? Nós não sabemos. Agora, além do choque de gerações, ou de maneiras diferentes, quando João Batista chama esses 2 discípulos e diz assim, perguntem para Jesus se ele é o Messias, João Batista está num lugar. Que lugar ele está? No cárcere. Então, além da possibilidade de ter sido um choque de gerações, um choque de estilos, um choque de maneira... No meio da música, então, isso acontece direto. Tem gente que diz, não cantou música que tem aquelas convenções, sabe, aquelas obrigações, tipo música de reteté, que não sei o que, não é de Deus. Não cantou música que é só guitarra e tal, que o pessoal chama de worship, tal, também não é de Deus. Cada um escolhe um estilo musical e aí estabelece, esse é o estilo do céu. Irmão, no céu tem tudo. A música é de Deus. Agora, você é livre, você tem a faculdade de se identificar com um estilo específico, mas não julga o outro, não. E outra coisa, mesmo que você se identifique com um estilo específico, não se feche para o outro, não, porque Deus pode te pegar quando você menos espera. Sabe? É aquela música que, de repente, meu pai gosta muito das músicas antigas, eu gosto mais das novas. Normal. Mas não é porque eu gosto mais das novas que eu não ouço as antigas. E não é porque eu gosto mais das novas que eu não recebo de Deus através das antigas. Que eu não sou bobo, eu não quero me fechar para nada. Deus fala de muitas maneiras. Então, pode ter sido, sabe, esse choque cultural, pode ter sido, mas pode ter sido também o peso das circunstâncias. Porque, irmão, falar que Jesus tem poder, quando estamos sentados aqui na igreja, saudáveis e com a conta recheada, agora, quando começa a apertar, aí que vem um teste. Falar que tudo está no controle de Deus, quando estamos empregados. Falar que tudo está no controle de Deus, quando não nos falta nada na despensa, é fácil. Mas quando a gente chega em casa, abre a despensa e não acha nada para comer, aí é que é o teste. Falar que o Messias já veio, quando estamos livres, andando, com o direito de ir e vir tranquilamente, fácil. Agora, presos, tolhidos, impedidos, aí é que vem o teste. Talvez a pergunta de João Batista, ela saiu, sabe, é quase que uma fruta sendo espremida. A pergunta de João Batista pulou fora dele, diante das circunstâncias. Porque, afinal de contas, ele era a voz que clamava no deserto. Ele tinha autoridade profética. Irmãos, o peso sobre João Batista era tão grande. Depois em casa você vai ler João capítulo 1, verso 21. A Bíblia diz que homens perguntam para ele, quer dizer que você é Elias? E ele tem que dizer, não, não sou. Nesse capítulo 11 aqui, o próprio Senhor Jesus diz que é. E eu quero já, antes que tenha aqui um desavisado pensando, o que? Reencarnação, Elias voltou, não tem nada disso. Até porque se você for na etimologia da palavra, você vai entender que quando diz você é Elias, está perguntando, você é um Elias? Está falando de característica. Está falando de investimento, de investidura, está falando da autoridade que Deus manifestava na vida de Elias. Quer dizer que você é como se alguém daqui a um tempo dissesse assim, você é um pastor Manuel para essa geração? Estão entendendo?
Então não tem nada de reencarnação. Mas no primeiro momento, quando perguntam, João Batista chega a dizer, não, não sou. Mas o próprio Senhor Jesus diz, é. Em outras palavras, Jesus já dizendo assim, aquilo que o Pai liberava sobre Elias. Aquilo que o Pai fazia lá no passado. O Pai renova hoje sobre a vida de João Batista. E esse homem, de repente, se vê preso. E a história é tão parecida, porque o próprio Elias, ele profetiza que vai parar de chover, depois ele profetiza que vai chover, e aí uma endemoniada chamada Jezabel diz, eu vou acabar com a sua vida e vou te matar, e ele então corre, foge, vai parar dentro de uma caverna, e dentro da caverna ele diz, Senhor, eu quero morrer. Porque, irmãos, presta atenção, pode ser o profeta que for, tem uma hora que acha um ponto fraco. Tem uma hora que o calo dói. Tem uma hora que o cerco aperta. E mais uma vez eu quero dizer, falar que é o Messias. Quando você está profetizando e está acontecendo, é fácil. Eu quero ver você falar que é o Messias quando alguém diz que vai te matar. Porque com toda a unção que havia sobre a vida de Elias, Elias disse, Senhor, prefiro a morte. E com toda a unção que existia sobre João Batista, o cara que disse, eis aí o Cordeiro de Deus, mesmo com toda essa unção, ele pergunta, é ele mesmo ou a gente tem que esperar por um outro? Presta atenção, o Espírito Santo fez essa palavra queimar no meu coração, porque existem pessoas que estão sendo pressionadas pelas circunstâncias. A humanidade tem vivido dias de pressão, de fora para dentro. Nós estamos vivendo dias de muita insegurança. E é nessa hora que você precisa mostrar quem você é. É nessa hora que Deus quer fazer prevalecer a tua essência. É nessa hora que não serão as circunstâncias de fora para dentro que vão moldar você, mas será você de dentro para fora que vai moldar as circunstâncias. Oh meu Deus, levanta a sua mão e receba em nome de Jesus. Nenhuma palavra contra você, nenhuma maldição, nenhuma praga, nenhum levante de Satanás, nenhuma doença, nada vai calar a voz do Espírito Santo que ecoa dentro de você. Deus hoje quer mostrar para você que o peso sobre a tua vida não é o estado, é a essência. Escreve isso na tábua do teu coração e receba essa palavra. O que pauta o teu dia a dia não é o estado, é a essência. Porque de acordo com o estado, muitas das vezes a gente fala, muitas das vezes a gente crê, muitas das vezes a gente age, só que Deus hoje quer que seja de acordo com a essência. O estado não é favorável, mas a essência, ela está ligada a uma raiz. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, não murcham, e tudo quanto ele faz prospera. O estado pode estar difícil, as circunstâncias podem estar difíceis, mas existe uma raiz profunda que me liga a ribeiros de águas. Essa é a minha essência. Essa é a sua essência. É o que você é. Bem, essa frase não é da minha mãe, né? As frases das camisas aqui são do meu pai, mas eu vou citar uma frase aqui que não é sua, mas a senhora fala muito ela. A maioria das vezes que você elogia a minha mãe, ou pelo menos pessoas que têm intimidade com ela, chegam para ela e dizem assim, tá bonito. Por exemplo, se eu encontrar minha mãe e tal, eu falo assim, ô mãe, tá bonita. Ela diz assim, não é uma questão de estar.
É uma questão de ser. Marrenta, né? Olha para o teu irmão e diga isso. Não é uma questão de estar. É uma questão de ser. Escute. João Batista estava preso, mas aquela fala não era condizente com o que ele era. A fala era condizente com como ele estava. Você entende? Existem pessoas que não conseguem entender isso. E estão liberando sentenças o tempo todo porque estão baseadas no estado e não na essência. Elas falam o que são, quando na verdade não é o que elas são, é o que elas estão vivendo. Eu sou rico. Não, você está rico. Ah, eu sou pobre, pastor. Não, você está pobre. Eu sou um doente. Não, você está doente. Sabe, queridos, a gente baseia o que somos naquilo que vivemos. Quando, na verdade, nós precisamos entender que a partir do momento que basearmos o que vivemos no que somos, as coisas vão começar a melhorar. A pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, eu não entendo por que ele vive sorrindo, porque ele é alegre. Simples assim. Eu não entendo por que ele vive adorando, é porque ele tem Jesus no coração dele, é o que ele é. É porque ele é filho de Deus, é o que ele é, não é o que ele está, é o que ele é. Pastor, mas como o senhor pode garantir que o que João fala aqui não é compatível com o que ele era? Como é que o senhor pode garantir garantir que a pergunta que João faz aqui não é compatível com a essência dele? Jesus. Jesus. Acompanha aqui. A Bíblia diz, João Batista está preso. Onde ele estava. Pesa que ele diz assim, vão lá e perguntem para Jesus. Se é ele mesmo, ou se a gente tem que esperar outros. E aí um culto está rolando, imagina, o culto está acontecendo aqui. Jesus, que é o ministro. E muita gente sendo curada, e sabe, um poder de Deus se manifestando e tal, que de repente entram os 2 discípulos de João, no meio do culto. Eles levantam a mão, Jesus, permita-me interromper, sabe João Batista, o teu primo, aquele que te batizou? Irmão, porque Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Existia uma conexão. Quando Maria vai visitar Isabel, Jesus está na barriga de Maria, João Batista está na barriga de Isabel. Só na saudação de Maria, João Batista já pula dentro da barriga. Então alguém chega e diz assim, Senhor Jesus, me dá licença um minuto, eu vim aqui só para trazer uma pergunta de João Batista, por favor, fale. Aí você imagina, no meio do culto, a Bíblia diz que a multidão cercava. Se você for ler aí, diz a Bíblia que Jesus falava às turbas. Só você botar no dicionário e tal, você vai ver que turbas é uma aglomeração, uma grande aglomeração. Uma multidão alvoroçada. Jesus está ministrando. E aí, eu só quero fazer uma pergunta. João Batista mandou perguntar se o senhor é o Messias ou se a gente tem que esperar por outro. Meu irmão, presta atenção. Se isso não é um tiro no culto, eu não sei o que é. Você está ministrando, você está pregando, Deus está fazendo. Aí, de repente, alguém que é teu parceiro, camarada que te batizou, vamos tentar trazer, só para você não esquecer a mensagem, eu estou aqui pregando, Deus está operando, maravilhas. De repente alguém chega e diz assim, pastor Samuel, me dá licença, o pastor Manuel veio aqui pediu para a gente vir aqui perguntar. O quê? Não, ele quer saber se tu é pastor mesmo. Ele quer saber se essa coisa que ele ouviu de passar o cajado e de você assumir, se é isso mesmo ou se ele errou. E aí, presta atenção, irmão. A igreja vendo isso vai falar assim, o que houve? O que aconteceu? Das duas, uma. Ou o pastor Manuel está meio doido, ou então, de fato, Samuel não tem nada a ver. O pastor Manuel errou e escolheu a pessoa errada. Estão entendendo o que eu estou ministrando? Qual foi a resposta de Jesus para os homens? Jesus diz assim, olhem para a multidão, observem aí o culto. Você está vendo? Aqui, mudo ali, está falando.
Aqui o surdo ali, ó, surdo. Você ouvia? Não, não ouvia. Está ouvindo? Está ouvindo. Está vendo o poder? Está sendo manifesto. Jesus responde isso para os discípulos. Só para você visualizar, os discípulos estão aqui de pé. Está vendo, ó? É como se, sabe, a gente fosse... Está vendo aquele irmão ali, ó? Aquele irmão entrou ali, ó. Coxo, não andava, não. Veio carregado. Está andando. Normal. Jesus não diz assim, não, eu sou o Messias. Ele só mostra as obras. E aí ele fala uma coisinha. No final, ele diz assim... Bem-aventurado, feliz é aquele que não se envergonha de mim. Presta atenção. Escute. Você é mente pensante. Qual foi o recado que Jesus mandou para João Batista? Primeiro, sou eu mesmo, porque as obras mostram. E segundo, você é triste, porque feliz é aquele que não se envergonha de mim. Estou falando alguma coisa errada, irmãos? Está na Bíblia. E aí diz a Bíblia que saindo eles, Jesus falou à multidão. Se Jesus continuou falando à multidão, eu pergunto para você, o culto acabou ou não, irmão? Não acabou. Mas e eles? Saíram? Se eles saíram e o culto não acabou, eles saíram antes do culto acabar. Deus já está falando aí, irmão. Olha para o teu irmão e diga assim, não saia antes do culto acabar. Perigoso, perigoso. Várias vezes eu já vi o meu pai, meu pastor, e debaixo dessa unção, eu também já fiz isso. Dizia assim, oh, para aí, não vai embora não acabou ainda não. Aí tem uns que sentem um temor, que dão aquela freada, sabe? E param. Mas tem outros que, vai embora. Fala de novo para o teu irmão, só saia quando o culto acabar. Você já conhece a Nova Jerusalém, irmão, todo mundo já sabe, não adianta. Pastor Manuel dizia, agora o pastor Samuel continua dizendo que vai acabar, mas não acaba. Então a gente tem que ficar até o final, não adianta. Já sabe, já conhece. Só quero te tranquilizar, que a mesma fome que tu sente, eu também sinto. Sinto. Não é uma coisa, pastor Samuel encheu a barriga, não, está aqui minha esposa, não me deixa mentir, eu não tomo café de manhã, a mesma fome. Então por que o senhor não quer acabar? Primeiro porque tem uma liturgia, e segundo, sobretudo, é que está a presença de Deus. E se Deus não mandar acabar, a gente não acaba, irmão. Fica tranquilo que eu não estou falando tudo isso porque vai acabar 2, 3, não, fica tranquilo. O fato é, saíram ou não saíram antes de acabar? Saíram. Aí, olha o que Jesus diz. Mateus, versículo 11, 7. Bota aí no telão, vamos ler junto. Eles acabaram de sair. E partindo eles, começou a Jesus dizer às turbas, como eu já disse, a uma multidão, a uma aglomeração, uma multidão alvoroçada, a respeito de João. Olha para mim. O que Jesus vai falar sobre João começa aqui. Jesus primeiro fala dele, através dos frutos. Mas sobre João, começa aqui. Aí sobre João, olha o que ele diz. A respeito de João, que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Verso seguinte. Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão na casa dos reis. Jesus, olha só, ele olha para a multidão e ele diz assim, lembra do deserto? Lembra de João Batista? Quando vocês iam lá no deserto atrás dele, vocês iam ver o quê? Uma cana que era levada pelo vento. E aí tem um sentido, tem duplo sentido, né? Tem duas aplicações. Uma aplicação que fala sobre a cana que ela pode envergar, mas ela não quebra. O vento joga ela lá embaixo, mas ela continua de pé. Mas tem também, sabe, uma cana que tem a sua direção mudada de acordo com o vento.
Uma cana que balança de acordo com o vento. E aí, tentando trazer para os meus dias, é como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês foram ver alguém que era influenciável? Vocês foram ver alguém que era controlado facilmente? Uma cana agitada pelo vento? Aí ele pergunta: vocês foram ver um homem ricamente vestido? Não, porque os ricamente vestidos estão na casa dos reis, são os bajuladores. João Batista nunca foi isso. João Batista nunca foi um influenciável. João Batista nunca foi um riquinho que ficava lá na casa dos reis para tentar barganhar, ter oportunidade. Em outras palavras, o que Jesus está fazendo é ratificar uma posição rígida, uma posição firme de um grande homem. Segue para mim no texto, por favor. Mas, então, que fostes ver? Um profeta? Olha aí. Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Ou seja, se vocês foram ver um bajulador, não encontraram. Se vocês foram ver um influenciável, não encontraram. Mas se vocês foram procurar um profeta, sim. Digo mais, ele era mais do que um profeta. Segue. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Verso seguinte: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Para aí. Aí eu digo para você: esse testemunho é bom ou é ruim, irmão? Porque se o pastor Manuel, ou se o pastor Samuel, ou se um pastor falasse isso a teu respeito, já seria bom. Agora, Jesus, meu pai, imagine se você tivesse um encontro com Jesus e ele dissesse: Samuel? Imagina, Guilherme, nascido de mulher não tem ninguém igual a ele. Agora olha para mim, João Batista soube disso? Fala comigo, irmão. João Batista soube disso? Porque eles saíram antes. E aí, além de ter circunstância pressionando João Batista a pensar besteira, com quem ele conta, as informações também não são inteiras. Eu estava orando hoje pela manhã, acordei cedo, fiquei fritando de um lado para o outro, saí do quarto. 5h30, 6 horas da manhã, e aí eu comecei a orar e buscar a Deus. Senhor, fala conosco nessa noite. E Deus falou comigo assim: eu vou arrancar do meio do meu povo jornalistas, repórteres, publicitários, gente que adora levar informações, mas que não são informações completas. Gente que só diz assim: você não vai conseguir. Gente que não consegue analisar o todo. Gente que vem e diz assim: olha, eu fico imaginando, sabe, irmãos, esses discípulos voltando para o cárcere e dizendo assim: ô João, é ele mesmo. Como assim é ele mesmo? O senhor não mandou perguntar se era o Messias? É ele mesmo, porque a gente viu, tem gente sendo curada de tudo quanto é lado. E aí, de repente, se João perguntasse, me permita conjecturar, tá, irmão, não estou dizendo que isso aconteceu, estou te levando a pensar. E se João perguntasse, tá, e sobre mim, o que ele falou? A única coisa que a gente pode pensar que ele falou do Senhor é que ele disse que feliz é aquele que não se envergonha dele. Vou falar um negócio para você. Com essa informação, para quem está ruim, fica pior ainda. Porque agora eu estou preso, realmente é ele, ou seja, eu estou aqui, ele está sabendo, eu continuo aqui, é ele. Estou aqui preso. E para piorar, eu não sou feliz, porque eu estou me envergonhando dele. Só que eu quero que você saiba que as informações que estão chegando até você, sobre você, não estão completas. Olha para o teu irmão e diga assim: hoje, Deus vai falar coisas novas a teu respeito. Fala aí para 5 pessoas diferentes. Hoje você vai sair daqui com a certeza de que tem muito mais sobre você. Oh, meu Deus!
aquele vizinho, aquele amigo de trabalho, aquele parente, até o irmãozinho da igreja, qualquer um desavisado que chega para você e tenta reduzir a tua vida, aquilo que eles conseguem ver, hoje vão ser superados pela revelação de Deus. Você não é o que o mundo consegue enxergar, você é o que o Pai fala a teu respeito. Porque de repente o que o mundo fala a meu respeito é que eu não falo direito. O que o mundo fala ao meu respeito é que eu sou baixinho. O que o mundo fala ao meu respeito é que eu não tenho dinheiro. O que o mundo fala a meu respeito é que eu não tenho capital inicial para sonhar. Pastor, não falou mentira nenhuma. Mas não tem só isso. Eles precisam saber que além dessa informação, existe um poder sobre a tua vida. Um Deus que pega o fraco e transforma em forte, que pega o caído e que levanta, que pega o doente e cura, que pega o incapaz e capacita. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sabe o que eu quero crer? É que um homem que teve intimidade para ser a voz do deserto, em algum momento antes da morte, pastor, está na Bíblia, é o que eu quero crer. Alguém que teve intimidade com o Filho de Deus, de num encontro ainda dentro do ventre, já perceber a presença. Mesmo com informações incompletas, antes da morte, irmão, eu quero crer, que ele ouviu do próprio Deus: João, eu sei quem é você. Te analisam pelo teu estado, você se analisou pelo seu estado, mas eu sei a tua essência. Deus está me mandando te dizer agora, Ele sabe quem é você. Não é o que você fez, não é o que você faz, não é onde você vive, não é o estado, é a tua essência. Ele te conhece. Oh, meu Deus! E é exatamente porque Ele te conhece que Ele não desiste de você. É porque Ele sabe quem é você, que Ele continua investindo na sua vida. Tem muita gente batendo martelo e dizendo: não, Ele não merece, não dá mais para Ele. Mas Deus é que sabe, porque Ele conhece você a fundo. Profundo e escondido. O mundo vê o exterior, Deus vê o coração. Meu Pai, fala para o teu irmão, diga assim: tem alguma coisa aí dentro que o mundo ainda não conhece. Vou terminar para sentarmos à mesa.